Filme oficial do Departamento de Guerra. A Batalha da Praia. Versão brasileira em Jedix, São Paulo. General de Exército Dwight D. Eisenhower. Pediram-me que fosse o orador da Força Expedicionária Aliada e dizer algumas palavras introdutórias sobre o filme que verão. É a história da derrota nazista na frente ocidental. Na medida do possível, os autores levaram em conta o que realmente foi importante durante esta campanha. Refiro-me aos soldados e marinheiros alistados e também aos armamentos que superaram todos os obstáculos até a vitória. Levaria anos para contar toda a história, mas o resultado seria o mesmo: trabalho em equipe e ganhar a guerra. Refiro-me à união entre as nações, serviços e homens entre todas as patentes, desde o recruta, o soldado e até nós, os oficiais. O exército inimigo era forte, ágil e entusiasmado, mas cometeu alguns erros. O maior erro foi pensar que dispensaríamos nossas parcerias. Mas estávamos unidos, lutando por uma grande causa em uma grande equipe. Uma equipe em que todos eram indispensáveis como um membro ativo. Essa força de povos livres trabalhando, lutando e vivendo juntos por essa nobre causa e que bravamente serviram na frente ocidental. Nós oramos para que esse espírito de comunhão persista sempre entre os povos das Nações Unidas. Os governos da Grã-Bretanha e Estados Unidos da América apresentam a Batalha Decisiva. Distribuído pelo Departamento de Informação de Guerra dos Estados Unidos e pelo Ministério da Informação. Fotografado por cinegrafistas combatentes dos Estados Unidos da América, Canadá, França, Polônia, Bélgica, Holanda, Tchecoslováquia, Noruega e Grã-Bretanha. Para você que agora vive com amor, esperança e um futuro, esse é um horrível testamento. Agora você pode ver os dias violentos desta nossa época. E pela primeira vez, sentir falta do pequeno penhor que nos tornou cidadãos da liberdade. As trevas na Europa e a face dos homens quando tudo começou. Os nazistas atacaram em todos os lugares e o alvo era você. Feriram nossa honra do Delaware, deixando destroços em centenas de litorais. Os alemães atearam o seu fogo pelo mundo todo. O seu poder erguido firmava-se contra o ar de canhões fumegantes, diante da nossa fraqueza, enquanto sua última conquista ainda queimava por trás da barreira dos seus exércitos. No canal onde o mar encontra o fronte, erguia-se a muralha oeste. De concreto armado e aço, zombava das construções de tijolos. Com nosso orgulho ferido, com nossas forças desgastadas e quase enlouquecidos, planejamos tomar a muralha e esmagar a espinha alemã. Mas onde? Examinamos cada detalhe da costa europeia. Entre o leito raso e a profunda enseada de Cherbourg, surgira o lugar ideal para o ataque. Total acesso em toda a extensão. O desembarque seria permitido, mas o vento e a areia dificultavam a costa da Bélgica. E mais ao norte, a praia era muito pequena e perigosa para uma aproximação. Nos promontórios, nem pensar em Paz de Calais, a defesa é ostensiva. Tudo conduzia à Normandia e a Caen. Seus aviões poderiam aterrissar num solo, que era como um tapete. As defesas costeiras eram mais leves e precisas para um bom alcance, e os homens estavam protegidos do vento. A cerca de 8 quilômetros ainda na areia sangrenta da praia, o terrível destino seria traçado pelas nações armadas. Agora, nosso povo se dedicava à criação de um exército de aço, e para construí-lo, tomou o martelo em suas mãos. Há um povo livre cheio de força e poder, lançando aos ares mais assustadores da guerra. Essa é a história do nosso povo, em suas próprias palavras. Acredito que a Batalha do Atlântico Norte foi muito boa. As coisas devem ter sido bem consideradas. Foi uma época terrível para todos nós. Navios ingleses, fuzileiros navais e patrulhas aéreas. Acho que tive minha parcela de má sorte. Perdi 3 navios e alguns bons amigos.
Lembro-me de ter lido em algum lugar que quando uma gaivota cai numa poça de óleo, suas penas ficam todas grudadas e ela não consegue mais sair da água. Devia haver um monte de gaivotas mortas no Atlântico Norte. Naturalmente, começávamos ajudando no mapa de parede, que era bem real. Havia alguns marcadores imantados que usávamos como um brinquedo de uma criança. Logo tornaram-se navios reais, navios de carga com suprimentos e armas, e homens prontos para a guerra. Lembro-me que a pior coisa que fiquei sabendo sobre a viagem era não saber para onde estava indo. Não importa onde fosse, era muito estranho e ninguém gostava disso. O navio estava carregado da proa a popa com desocupados. Lá pelo terceiro dia, fomos com a camaradagem à solta. Um companheiro disse que estávamos todos no mesmo barco. Essa é boa. Finalmente chegamos a Liverpool. Uma banda nos recebeu, era uma banda do exército inglês bem afinada. Tocaram Estou Sonhando com um Natal Branco. Para falar a verdade, ela era bem barulhenta, mas ninguém disse nada porque, sabe como é, foi um gesto bem simpático. Coisa engraçada, durante o trajeto você pensa que é muito importante. Não tem como evitar. Então, em todo o Reino Unido, vê coisas que faz com que perceba de que é apenas uma pequena parte de um grande plano. Todos os tipos de coisas. Clube Lion Services, Clube Royal Corps, Centro de Força Nova Zelândia, Centro de Força das Nações Unidas. Perigo, mantenha a distância. Fui um estudante honorário no Instituto John Hopkins e sei alguma coisa sobre anatomia. Digo que é cientificamente impossível para um corpo humano resistir aos treinamentos que eu presenciei. É impossível para os músculos, tendões e para as estruturas ósseas que não foram desenhados para aguentar isso. Não me pergunte como, mas eles aguentaram. Eu sei lá. Não existe uma explicação científica. Olha só, estamos todos dentro do mesmo modelo. Os jovens soldados do exército de hoje têm mais oportunidades de treinamento, como condicionamento físico, viagens ao exterior, esportes e muitas outras experiências que não são de muito acesso àqueles que se empregam em ocupações civis. A maioria dos empregos da vida civil acaba por virar uma monotonia. No exército, a vida é tão movimentada que não há lugar nem perspectiva para a monotonia ou tempo ocioso. Enquanto não chegava a hora importante, aprendiam na prática a arte da guerra. Em pequenos e secretos grupos, planejavam e observavam o seu trabalho se desenvolver. Além das aparências, os alemães orgulhosos e confiantes permaneciam calmos e posicionavam fortemente suas defesas ao longo da costa. A guerra ainda não era de sangue e homens. As armas estavam nas fábricas e mapas, e ainda se ouviam as vozes escondidas durante a noite. Pouco a pouco, todos os nossos planos avançavam. Aqueles poucos homens sobre os quais a esperança ainda repousava, todo o trabalho de espera terminava. Costumava imaginar-se aquelas milhões de pessoas em seus mais diversos trabalhos tinham noção de que eram parte de tudo aquilo pavimentando para o caminho da invasão. Pudemos explodir alvos alemães, a maior parte de aço e óleo em Ruhr, Hamburgo e na Batalha de Berlim. As coisas pioravam a cada viagem. Defesas terrestres, caças noturnos, cruzadores que não regressavam. Levantávamos bem cedo todas as manhãs e às vezes podíamos ver os Lancasters voltando. Um monte de vezes bombardeamos os mesmos alvos que eles. Procurávamos pelas fábricas de aviões. Eles faziam um serviço completo dia e noite, 24 horas por dia.
Nós lançávamos agentes no fronte, mas era preciso arriscar o pescoço para fazê-lo em segredo. Dentro de um submarino, um homem lançava torpedos, usando todos os meios para alcançar seus objetivos. Tínhamos que secar rapidamente a fundação sólida de barro que suportaria tanques de 30 toneladas. Me pediram para fotografar todos os campos do fronte, mas o trabalho na verdade era em Craiária. Eu não sabia disso e nem os alemães. Nós levamos suprimentos para os maquis, armas, munição, material de sabotagem e muito mais. Depois fomos nós que os ensinamos a usá-los. Montamos conforme as especificações, mas não tínhamos a menor ideia do tipo de artefato que era. O único nome que aquilo tinha era Mulberry. Era vital conhecermos tudo sobre correntes marítimas e marés. Treinamos os homens para lidar com aquelas marés e lanchas de desembarque até a exaustão, para confrontar os alemães em preparação para o dia. Assim, estratégias como estudos especiais do clima, quilômetros de arames farpados, 72 toneladas de combustível por dia, os aquedutos que seguiam para o fronte, estrelas brancas, símbolo da libertação, atenção no embarque de todo o efetivo, novos navios prontos para partir, velhos navios reformados. Escutem operações de rádios alemãs para renovar o serviço de inteligência. Tudo isso era apenas parte do plano de invasão. Em dezembro de 1943, já com tudo preparado, encaminhamos o plano para ser aprovado pelos líderes. Todas as forças russas avançariam do leste e a invasão aconteceria no oeste. Então a data foi marcada. Comandante Supremo, General Dwight Eisenhower. Assumiu o comando em Shave com homens de uma disposição que ninguém podia imaginar. Já havia trabalhado com alguns por meses na Inglaterra. Outros vieram comigo do Mediterrâneo. A princípio, adotamos o plano mestre. Tínhamos que coordenar os últimos detalhes terrestres, marítimos e aéreos. Enquanto isso prosseguia, organizamos um espetáculo aéreo para tornar os pontos de aterrissagem o mais suave possível, assim impedindo as comunicações alemãs e nos certificando de que tínhamos o controle aéreo. Foi um espetáculo e tanto. Aqueles aviadores fizeram um trabalho magnífico. Tínhamos poloneses, franceses, tchecos e outras nacionalidades numa bagunça ao serem colocados juntos, marchando e sem entenderem uns aos outros. Nos bombardeiros não havia nada a fazer, a não ser mirar nas pontes francesas. Comentávamos que ultimamente estavam atingindo boas pontes, até que só ficou inteira uma ponte de ferrovia no Sena em todo o trecho entre Paris e o mar. Apesar do atraso da primavera ferida, as cidades inglesas empolgaram-se com a nossa chegada. 2 preciosos anos de planejamento foram colocados de lado. Os escritórios ficaram vazios e todos os mapas foram desenrolados das paredes. Waterdean Paper finalmente voltava à vida. Do outro lado do canal, os alemães cientes do nosso ataque preparavam seus canhões com descaso, enquanto seus reforços chegavam do Reich. Os seus generais prepararam suas poderosas defesas, olharam para o mar com sorrisos debochados. Ocuparam toda a extensão da praia, ao ponto da própria morte os evitar. No outro lado do mar, nós, os simples combatentes, despontávamos com uma grande força, nascida no seio dos povos livres da terra. Reunidos nos antigos portos da Inglaterra, amontoados à espera do embarque nos navios. Olhem só esses soldados marchando para dentro dos navios. Eu duvido que estão pensando em nossa causa ou coisa parecida. Eles não disseram que já era o grande espetáculo. Para nós era apenas mais um grande exercício. Alguns dos rapazes contavam piadas. Não eram muito engraçadas, mas nós ríamos. Eu acho que todos desconfiavam. O sentimento geral era ok, é isso, já que estamos nessa, vamos acabar logo. O que nós sabíamos era o de menos. Ninguém reclamou, e isso eu nunca consegui entender. Bem, depois de algum tempo, nosso navio ocupou o seu lugar no meio do grupo. E lá nós permanecemos por dias.
Então, nos deram as instruções finais. Eles nos disseram onde, quando e como seguir essas instruções. Eu ouvi cada palavra que entrou direto na minha cabeça e que lá ficou até chegarmos na praia pela manhã. Desde que me tornei um soldado, me preparei para isso. Lembro-me que antes o tempo não passava, se arrastava. Depois voava e, posteriormente, só restavam poucas horas e que pela manhã eu teria que enfrentá-las. Tentei imaginar quanto medo sentiria e saber como continuar fazendo meu trabalho. Suponho que todo mundo estivesse sentindo a mesma coisa. Ninguém disse nada oficialmente, mas todos os navios ficaram mais preparados. Ninguém ligou quando o capelão avisou durante a missa que faltavam 30 horas. Engraçado como não acreditava mesmo durante as instruções finais que a invasão pudesse acontecer. A voz no alto-falante dizia: os homens que quiserem tomar as pílulas contra enjoo devem tomar a primeira agora. E eu tomei. Estava no comando de um cargueiro. Sempre praticávamos, mas nunca havíamos voado com o exército inteiro antes. 3 divisões aerotransportadas inglesas, a 82ª e a 101ª Divisão Americana. Um pouco antes do piloto planar sobre a zona de aterrissagem, nós desejamos boa sorte pelo rádio. Parecia ser a única coisa a dizer. Como comandante supremo, deixe-me interromper neste ponto para dizer algumas palavras sobre a Marinha. Do momento do embarque até o desembarque, uma fantástica energia tomou a Marinha em nossas principais frotas. Eles tiveram que varrer as minas, bombardear as fortalezas costeiras, manobrar e proteger os transportes ao longo das linhas costeiras para a preparação do desembarque, pilotar os pequenos barcos que carregaram os nossos soldados para as praias. Naquele dia havia mais de 8.000 navios e barcos de desembarque no litoral da Normandia. Foi talvez a mais integrada e decisiva tarefa para o sucesso dos nossos planos. A coragem, precisão e habilidade das marinhas real e americana não tem página mais brilhante em nossa história do que aquele 6 de julho de 1944.
Aqui em Londres, poucas pessoas sabiam. Era um segredo muito bem guardado. Durante aquele dia, nós, correspondentes, fomos chamados e esperamos que a administração nos desse informação sobre o assunto. E eles deram. Invasão na França. Inimigo marítimo e aéreo. Oração pelo dia da invasão, 7h30 da noite. Chamaram aquela praia de Omaha. Não me pergunte por quê. Eu nunca estive em Omaha, de Nebraska. Mas vi as coisas que aconteceram em Omaha, na França. Estive em Omaha durante a pior parte. Perdemos bons soldados. Fizemos poucos prisioneiros. E fizemos um péssimo negócio. Sabíamos o que nos esperava, portanto, não foi nenhuma surpresa. Apenas quando tudo aconteceu de verdade e as praias de areias amarelas se tornaram uma zona de batalha, sofremos mais do que as outras equipes. A Marinha se aproximou. Os caras da aeronáutica e o fogo eram o sinal para nos mexermos. Já tínhamos ouvido um bocado sobre o tempo que leva para um novato se tornar um soldado de verdade. O que para nós levou apenas um dia. Aquele dia. Eles cobriram aquelas praias com o seu sangue e atravessaram as colinas para alcançarem as estradas. Os alemães atacavam ferozmente. Nos pastos verdes da Normandia, as 3 divisões aerotransportadas adentraram ainda mais o terreno. Lutaram bravamente, sofrendo as piores consequências. E na parte ainda ocupada da França, chegavam mais reforços alemães. De Berlim, uma voz gritava que os aliados tinham que ser jogados de volta ao mar antes que se queimasse mais um dia na história. Vitorioso na batalha, o exército estava pronto. O primeiro objetivo seria reunir todas as tropas da praia em uma só e seguirem juntos por 80 quilômetros pelas areias vermelhas, através das muralhas rompidas. Era aí que eu estava. Era muito difícil desembarcar. Nada que os aliados também não tivessem. Tivemos que lutar por cada maldito pedaço de terreno. Era assim o tempo todo, arrastando a barriga, pressionando, fazendo o que nos mandavam, lançando algumas granadas de mão e indo para cima deles. Às vezes eles matavam alguns dos nossos, mas matávamos muito mais deles. A parte mais complicada foram as fazendas. Normalmente elas eram pequenas fortalezas alemãs e na maioria das vezes conseguíamos dominá-las sem esperar pelo comando ou apoio da artilharia. A Marinha nos ajudava também com seus bombardeios em nossa dianteira. Em poucos dias avançamos 11 quilômetros e nos disseram para ficar firmes e dar duro. Na manhã seguinte soubemos das notícias. Estávamos na BBC e isso foi ótimo. Nos reunimos em volta de toda a cabeça de ponte. Havia uma sólida linha fortificada por quilômetros. Estabelecemos um ponto de apoio e nós entramos. Não tínhamos mais nada a fazer, além de navegarmos juntos e seguirmos os comboios. Só era preciso dar apoio. Ficávamos apenas aguardando que as tropas de solo nos mostrassem algum alvo que eles queriam remover. Aí nós atacávamos. Éramos como táxis em dia de chuva. Uma coisa legal sobre praia. Qualquer praia. Quando você pensa em praias, as chances são de que você se lembre de coisas legais. Como uma festa, um piquenique, colegas dos velhos tempos, garotas de maiô. A praia em que trabalhei ficava mais estranha à medida em que se avançava. Incrivelmente não parávamos de trazer mais suprimentos à praia. Quanto mais praticávamos, menos tempo isso demorava. Trabalhávamos em turnos de 24 horas, anfíbios, veículos leves, balsas e todo tipo de flutuadores. E quando começava a se cansar disso, vinham os tanques, caminhões, alimentos, munição, soldados, milhões de coisas. Com isso tudo, foram 16 noites no mesmo campo fora de controle, o mato atrás de nós e os alemães em outra mata. A pouca distância à nossa frente e um vale deserto bem no meio. Cada lado atirava com morteiros um no outro o tempo todo. Esses homens tiveram que viver numa trincheira escorregadia.
o que passou a ser uma rotina. Em pé naquele buraco até as 4 ou 5 horas, esperando até a hora do café da manhã, que chegava cedo. O pessoal ganhava uma salsicha, chá e, claro, biscoitos. Ganhávamos uma compota de frutas em alguns dias. Não era lá essas coisas, era preciso nos virar com o que tinha. Tudo o que queríamos era mesmo um pão fresco com manteiga e uma xícara de café. 15 dias foi o tempo que passei nesse mesmo lugar até ser removido. E aí aparece alguém só por sua causa. Consigo lembrar de cada caso que tivemos, especialmente o primeiro. Os padieiros trouxeram aquele homem no fim da tarde. Vim sobre a estrada de ferro e olhei atônita. Perguntei como ele se sentia. Ele disse alguma coisa sobre um alemão com uma metralhadora, usando como uma Diaport. Ele era tranquilo, paciente e um pouco resignado. Nunca havia sido ferido antes. Ele me perguntou como a batalha estava indo e desmaiou. O médico chegou e examinou seu ferimento e estranhou como ele ainda estava vivo. O colocamos na mesa de operações do jeito que pudemos. O doutor o assistiu o tempo todo, mas ele não conseguiu parar a hemorragia. Lembro-me do noticiário da rádio daquela noite. Eles disseram que as mortes foram surpreendentes. Eu disse que tudo tinha sido ideia do Winston. O porto ajustável e pré-fabricado que ajudou a todo mundo, exceto aos nazistas. Bem, se não fosse por ele, não teríamos onde pôr todas essas coisas, teríamos? No final das contas, funcionou. Eles o chamaram de Mulberry. Eu achei isso muito bom. Eu pude sair no primeiro navio antes que ele afundasse depois do quebra-mar. E mais adiante, The West Yank se quebrou também. Então, de repente, um forte vento começou a soprar. Não muito no começo, mas depois foi piorando. Se você é pego descarregando em praia aberta, pode ser muito traiçoeiro. Tínhamos ouvido que do lado dos americanos, uma boa parte do porto foi prejudicada. Quando o vento chegou, o nosso Mulberry parecia muito ruim e depois disso ele ficou sendo o único bom porto que tínhamos. O porto de suprimentos ficava em Cherbourg. Nossa necessidade de fortalecer nossas posições por lá era essencial. As unidades alemãs desfalcadas fugiram para suas fortalezas para nos enfrentar em pequenos grupos. Todos os nossos planos voltaram-se para Cherbourg. A estratégia foi esperar a desocupação das docas e piers. Então, os americanos entraram na Normandia pela costa e dirigiam-se em direção ao norte, através de campos cercados, abrindo os caminhos adiante. Lembro agora o que parecia quando tomamos Cherbourg, alguns dias depois de termos chegado na praia. Na verdade, levou 19 dias para avançarmos 50 quilômetros. 50 quilômetros com 92 mil cercas vivas e uma batalha em cada cerca. Por outro lado, era um país lindo. Parecia Connecticut. Árvores bonitas, pomares, muitas vacas e pequenas casas de fazenda. Lembro-me que as maçãs ainda estavam verdes nas árvores. Nos demos bem com o povo. Fazendeiros, boa gente. Ficou difícil quando chegamos nas ruas de Cherbourg. Tinham ótimas defesas. Foi a artilharia quem realmente ganhou a guerra. Lutamos durante 3 dias. Algumas vezes lutávamos a queima-roupa em ambos os lados. Finalmente, o velho Van Schlieben, o comandante alemão, entregou-se. Esse era o cara que pediu a seus homens para lutarem até a morte. Tomamos Cherbourg em 25 de junho. Tudo estava muito bem, exceto pelo porto de onde chegamos. Os alemães realmente acabaram com ele. Imediatamente já havia gente reconstruindo e do jeito que estavam envolvidos dava para perceber que logo tudo estaria novo. Bem, batalhamos muito para chegar na península. Agora batalhamos para sair dela. E em todo lugar no interior da França, nós, membros da Maquis, estávamos lutando também.
Eu mesmo estava no norte. Capturamos as linhas de telefone, o teletipo e, eventualmente, íamos onde os aliados aterrissavam e lutávamos em campo aberto. Nas montanhas ao sul, nossos amigos detinham os comboios alemães. Bem, era um pouco mais fácil nas montanhas. Os reforços para a mata estavam atrasados por muitos dias. Fábricas e pontes desapareciam aos poucos. O preço que pagamos por isso foi terrível. Somente no povoado de Orenburg, os alemães massacraram centenas, chegando até mesmo a 1.200 pessoas da população. O lugar foi totalmente queimado. Eles foram acusados de terem emboscado tropas alemãs. Cada casa foi destruída. Mulheres e crianças morreram em chamas dentro da igreja onde foram trancadas. Sim, o preço que pagamos foi enorme. Mas nosso trabalho foi feito. Caen é uma cidade de fácil acesso para os rebeldes invadirem a capital da Normandia pelo mar. E aqui os ingleses investiram contra uma muralha de pedra dos alemães. Essa estratégia ficou conhecida como o avanço de Cherbourg, como uma passagem estreita através dos campos, semelhante ao perfurar de uma broca. Este era o lugar que os alemães mais temiam que suas linhas fossem rompidas em direção ao Sena. Era aqui que o seu exército estava mais bem armado. 10 das suas 12 divisões de blindados, paraquedistas, homens da SS, os jovens, os novatos contra os veteranos de El Alamein. Queríamos que eles lutassem aqui para segurá-los nos campos de batalha, uma vez que nossos planos para o futuro dependiam que permanecessem onde estavam. Em Caen, a situação era penosa. Cada palmo de terreno era precioso. Tomada no meio do verão, Caen tornou-se a brecha da muralha alemã. Caen foi a primeira cidade francesa não ocupada que nós tomamos. Não houve nenhuma comemoração, não podíamos nos acomodar. Os alemães estavam mais fortes do que nunca. Um dos homens disse: "Deus, nós vamos ter que atravessar o mundo fazendo isso para vencê-los." Comeram muita poeira em Caen, para fazer o mínimo. Gostaria de levar uma recordação daqui quando voltar para casa no Canadá do que sair atrás deles. De qualquer modo, os nossos tanques e dos ingleses começaram a se movimentar maciçamente para o sul da cidade. Sabíamos que um grande duelo estava para acontecer. Para nós, o show começou ao sul da cidade e nenhum de nós tinha visto algo assim. Quando começamos a nos movimentar, um dos rapazes disse: "O trovão está solto, ha!" E eu estive em Alamein e sabia que estávamos à solta. Sabia que ele estava certo. A única coisa agradável na batalha ao sul de Caen foi que não houve nenhum movimento de defesa, nada dessas coisas. Apenas uma carnificina de batalha direta e sangrenta. Quando nos enfrentamos, fizemos tudo o que tínhamos, mesmo que não pudéssemos fazer mais. Além do trovejar e da poeira de Caen, as tropas britânicas mantiveram a sua pressão. Os alemães não ousavam retroceder, pelo contrário, mantinham sua habilidade e fé, mesmo sabendo o que os esperava. Na base de defesa, no oeste, em St. Lo, os americanos já estavam preparados e abriram uma brecha para o seu exército, capaz de acender a chama da liberdade em todo o fronte. Até St. Lo ser ocupada, tiveram que aguardar o avanço.
Mulheres eram como qualquer pessoa. A qualquer minuto vinham e dobravam a esquina indo para o espaço aberto. Meu parceiro disse, de onde esses tanques estão vindo? Então eu estava em um tanque. O terceiro exército estava levando todos a alguns campos para baixo. Tivemos que esperar 3 semanas até que alguém aparecesse e nos levasse também. Que figura! Aqueles eram revólveres raros mesmo. Quando eu penso de novo naquela investida, não consigo ver mais nada a não ser o povo francês. As pessoas na calçada que acenavam a nossa passagem, os rapazes da FFI vindos das batalhas nos campos e os fazendeiros que acenavam para nós. Não era fácil olhá-los nos rostos, sorrir e acenar de volta para eles, depois de termos demolido suas casas em pedaços. Aquela manhã em que avançamos foi realmente a da invasão. Em seu avanço, o exército americano tentou se dirigir para o leste e nordeste e, assim, cercar e tomar as divisões alemãs em toda a área. O plano principal era parar a Arotea, cortando a sua rota de suprimentos no ponto mais estreito da costa. Então, um grande forte foi explodido em Mortain, permitindo que alcançássemos o mar. Nossas esperanças passaram por um terreno fumegante. Tem um monte de lugares sobre os quais eu prefiro falar mais do que qualquer outra coisa. Por isso foi atingido. Estávamos ficando experientes naquela altura. Alguns dos caras até cantavam, harmonizando-se. E ouvimos o nosso primeiro coro da artilharia alemã. Para colocar em ação a nossa excursão, éramos pelo menos 18 homens. Tirando o jantar, regressamos com tudo que tínhamos. Pude ver que eles queriam mesmo nos deter. Eles vieram direto em cima de nós. Levei um corte do lado esquerdo no meu rosto e apaguei. A última coisa que me lembro foi olhar para cima e ver aqueles tufões da RAF. Quando os ouvi rugindo lá em cima no céu, pensei, nossa, fico feliz que eles estão do nosso lado. Estava em frente ao escritório da inteligência quando alguém no quartel disse que a área a noroeste de Mortain estava de novo com o exército alemão que se dirigia para o oeste. Vamos recomeçar. Por 6 horas ininterruptas, os aviões decolaram, atacaram, aterrissaram, reabasteceram, rearmaram e decolaram de novo. Foi o mesmo em cada campo aéreo na Normandia. A única instrução que eu dei para os companheiros foi para procurar por eles. E a única pergunta quando voltaram era quantos inimigos abateram. Durou 3 dias. Todo tipo de soldado estava lá e cada armamento. Para mim, sobrou engolir fumaça e carregar a minha 105 sem dormir. Quando as coisas se acalmaram e voltamos ao trabalho, estávamos morrendo de frio. Todo mundo estava caído como se estivessem comemorando. Foi duro cumprir aquelas ordens. Eu tentei beber uma garrafa inteira de café. Foi uma beleza. Consegui um suporte diferente. O contra-ataque que nos pegou de surpresa foi um plano decepcionante até mesmo para Argentan, por assustar o seu centro e defasar nossas forças, deixando a costa do norte enfraquecida. O estado foi limpo. Em direção a Falaise, as tropas britânicas deslocaram-se rapidamente junto com os Pone. Os alemães perceberam que em sua retaguarda o exército americano dirigia-se para Argentan. Sem um general, sem uma base fortificada, caíram numa armadilha sem saída.
Fiquei como guarda deles com a arma apontada no posto de liberação. Milhares deles, de todos os tipos. Os durões ficaram com um sorriso amarelo congelado pelo fogo da artilharia. Os veteranos já haviam sofrido demais, isso eu posso dizer. E os seus oficiais caras de pau continuaram caras de pau. As SS, as tropas de paraquedistas, os velhos soldados do fronte russo, eu vi todos eles. Os garotos da juventude hitlerista pareciam ter acabado de sair de uma escola secundária. Assassinos experientes sorriam largamente quando falavam sobre seus direitos da Convenção de Genebra e perguntavam: quando vamos para a América? Um homem arrastou-se para fora de um buraco com suas mãos levantadas, apavorado e falando muito. Pronto para jurar que ele odiava Hitler o tempo todo. Meninos que sabiam como uma metralhadora funcionava e nada mais. Contaram vantagens como se ainda estivessem por cima, ou como se não pudessem deixar parados os dedos nos gatilhos. E os mais velhos contavam sobre as esposas e filhos que deixaram. Estavam prontos para matar quando os vissem, e prontos para morrer também. Alguns se achavam com sorte, outros não. Paris, na Praça da Concórdia, começou a grande batalha da cidade. Depois disso, parecia que a bandeira francesa estava pendurada em cada janela. Todas as bandeiras foram feitas de cortinas, vestidos velhos, trapos de panos, qualquer coisa, não importava. 4 dias mais tarde, o tiroteio chega ao Hotel de Ville. Começamos a chorar. Eu e meu marido, e todos de emoção. Bem atrás, o povo gritava. O exército francês estava passando. Quando chegamos na praça do Hotel de Ville, ele também nos olharam. Beijei meu marido, porque ele estava emocionado. Eram os aliados. Começamos a nos dar conta do quanto fomos infelizes nesses 4 anos. E quão afortunados éramos por estarmos vivos naquela tarde de agosto. A grande perseguição acabou, a grande batalha do fronte estava terminando, quando de repente uma nova batalha surge para desestruturar. 2 exércitos atacaram os americanos e franceses ao longo das fronteiras leste e sul da França. E ao norte, 2 novos exércitos moviam-se como ondas para alcançarem os russos que lançavam-se sobre o Reich. Adiante do Sena, de uma centena de lugares, os alemães lançavam suas bombas voadoras, despejando morte e destruição sobre as cidades inglesas. Nossos valorosos exércitos estavam prestes a realizar sua mais antiga missão. Nas fronteiras do Reich, os americanos avançavam contra o forte que controlava o canal, mantido à força por soldados canadenses desesperados. A guerra aguardava em Bruxelas, pelas estrondosas tropas de invasão do exército inglês. Bruxelas. O povo de Bruxelas ria, gritava e jogava flores nos tanques e diziam adeus, Tommy, e queriam dizer olá. Cara, eles estavam felizes. Acho que eles não sentiam mais nenhum medo. Lembro-me de ficar imaginando como seria que os primeiros alemães reagiriam a nós. Eu me lembro do dia em que atravessávamos um grande campo bem plano que não tinha nada de especial. Depois de uma cerca de arame farpado, um cara me disse, adivinhe só, eu disse o quê? Você está na Alemanha. É o que o aviso diz. E chegamos a pé. Falta pouco agora. Quis dar baixa após a tomada de Paris e tentei de novo em Bruxelas. Eu já tinha 5 pontos em 1º de outubro. Lembro-me que esse sistema de pontos começou fora do exército e chegou bem na hora. Comecei a pensar naquele chocante ajustado terno de costura dupla de Norfolk. Estava no 70º Exército vindo do sul da França quando um tenente me disse, pegue um rifle, tem alguns prisioneiros para você vigiar. Quantos? Perguntei. Cerca de 20.000, ele respondeu. Uma divisão inteira de alemães se rendeu. Nós canadenses estávamos servindo no norte. Um dia topamos com uma coisa que nunca tínhamos visto antes. Eu acho que era uma daquelas bombas voadoras bem ao lado de um escritório. Aquilo realmente me fez sentir bem. Um prisioneiro nos contou uma recente piada alemã. Se o próximo avião que aparecer for grande, é americano. Se o outro que aparecer for escuro, é inglês. Se nunca aparecer, é da Luftwaffe. Sempre que eles me mandavam fazer transmissões para a fronteira suíça, eu pegava a minha arma e os fones de ouvido.
Escrevi para o meu velho em São Luís, onde tem uma loja de roupas masculinas. Disse a ele para baixar os preços dos acessórios, se não quisesse ficar estocado com um monte desses horrores militares. Perguntamos a um sargento quais as chances de um transporte para irmos embora. Ele disse, não se preocupem, rapazes, ainda temos os japoneses antes de terminar aqui. Soldado de carreira, naturalmente. Comandante. Foi um sentimento extraordinário cruzar a fronteira alemã e pensamos que nada poderia nos deter agora. Então aconteceu. Perto de Metz. Ficamos sem gasolina. E justo quando ninguém esperava. Olhei para minha tripulação de 30 tanques, sentados ali, sem qualquer outro propósito ou orientação. Eu queria estar no jogo. Eu não sei quão longe estávamos, quem sabe. Mas só ficar parado, sentado ali na estrada. Eu sabia que era pedir muito da gente. Nós tomamos Cochem. Os russos gastaram quase todos os seus cartuchos. Então, nós começamos a ficar sem munição. Isso era sério. Você não podia matar um homem com os cartuchos russos. Pelo menos eu não tinha ouvido falar nisso. Nossos avanços pararam de Dieppe até os desfiladeiros de Belfort. Não poderíamos prosseguir até que tivéssemos um porto para fazer chegar os suprimentos aos nossos exércitos. Refugiados além das suas posições, a guarnição suicida alemã defendeu duramente o porto. Quando a estratégia dos alemães para o porto ficou evidente, tivemos que nos mover rapidamente para contra-atacar seus planos. Nós tomamos Brest numa investida vigorosa. Eles resistiam dentro dos vagões de carga e quando não podiam mais, eles destruíam tudo. Essa foi a história de Brest, onde as forças americanas de terra, ar e mar lutaram uma longa e difícil batalha. Na Bretanha, nos reunimos às forças da resistência francesa. No porto do canal em Calais, vencido pelos canadenses. O Havre, capturado pelos britânicos. O épico Boulogne. Dunkirk e canadenses batido pelos tchecos. São consumidos muitos recursos por dia por homem para se manter um exército lutando no campo de batalha. Os companheiros que comandei e que foram reunidos no front eram duros o bastante para não se entregarem. Apenas não tínhamos trabalho para todos. Isso é tudo. Os suprimentos padeceram. Nossa ofensiva foi atrasada e os alemães estavam ganhando tempo para consolidar as suas linhas defensivas. Quando os nossos suprimentos normalizaram, tínhamos recém alcançado a linha Siegfried, que, para nossa surpresa, estava vazia. Entramos na primeira parte com facilidade, nos arrastando e apertando, mais ou menos assim. Ninguém topou ninhos de metralhadoras fortes, obstáculos ou esconderijos. Parecia que tínhamos ido dar um passeio em Coney Island e estávamos perdidos, e em vez de brinquedos, eles tinham armas. Quanto aos suprimentos, talvez conseguíssemos cortar deles. Talvez não, eu não sei. O ataque frontal sobre a linha Siegfried foi um momento de patriotismo, onde ninhos de metralhadoras encontravam-se em poderio alemão. A Hidra, com milhares de cabeças, ainda continuava insaciável e toda a astúcia de milhares de anos de guerra foi usada contra essa muralha de aço. Toda linha, em algum lugar, tem que ter um fim. No sudeste da Holanda, não havia nada entre o exército inglês e as planícies alemãs, exceto 2 rios e uma cidade. E assim sendo, executamos nossos planos. Descemos um exército de paraquedistas para cercar Eindhoven e as pontes de Nijmegen e Arnhem, e depois mantê-las para as forças que iriam varrê-las a caminho do sul. Desse modo, a linha não existiria mais, e por fim, no Reno, cruzaríamos as forças. Tinha me sentado por último e fiquei bem junto da janela. Eu podia ver o céu azul da costa inglesa e um fogo na parte de cima como fósforos. Um dos rapazes estava lendo um jornal. Ele me mostrou uma piada engraçada. Eu não consegui rir. A costa da França veio junto com aquele fogo que enfrentávamos e alguém gritou, "Vamos sair agora!" E fomos para a posição de saída. Lembro-me que pensei, se tiver um pouquinho de azar, cairei na água ou na frigideira. Os exércitos continuavam chegando e descemos num bom lugar chamado Eindhoven, Holanda. Correu tudo bem. Começamos a cavar trincheiras, firmar a cerca de perímetro e esperamos o exército inglês chegar. Nos unimos e partimos para Nijmegen.
O exército inglês teve sucesso no Marconi. Cruzamos o rio e nos pusemos em marcha para Nijmegen, mas não fomos longe. Havia novos obstáculos e não conseguimos superá-los, então pusemos tudo o que tínhamos. Aquela foi a pior ocasião que eu enfrentei. Em Arnhem, poderíamos conseguir. Arnhem. Em Arnhem ficamos todos entrincheirados. Estávamos com pouca munição e comida. Essa era a nossa principal preocupação. Jamais esquecerei aquelas missões de entrega de suprimentos. A maneira como os alemães as perdiam e eram abatidos quando vinham direto para cima delas. Nós sabíamos que a situação era ruim. E sabíamos que estávamos encurralados e que possivelmente não conseguiríamos escapar. Mais do que tudo, lembro-me do modo como cada um se comportava. Então você via que os mais duros combatentes tornavam-se gentis, agradáveis e tinham consideração uns pelos outros. Em Arnhem eu aprendi muito mais sobre os homens. Apesar do extermínio em Arnhem, sabíamos que a maior das bravuras não seria suficiente para cruzarmos a última ponte. Agora não nos restava nenhuma opção. Direto para o sul contra a linha Siegfried era a única maneira de escavarmos uma passagem para o interior do Reich. Em Antuérpia, tínhamos um depósito necessário para os suprimentos, mas os trovejantes canhões alemães controlavam com bombardeios de Whiterun, de 48 quilômetros de Antuérpia até o mar. A noite estava calma, os ventos silenciosos e todos os portos estavam abandonados. Uma cidade inútil servida pelo mar. Ficará assim, até cortarmos caminho através de Whiterun. Assim, uma batalha se formou para libertar nossos navios dos estuários. Eu cobri essa batalha para a Associated Press. Eu apenas gostaria de ter escrito sobre a história da grandeza dos homens que lutaram lá. Sua determinação em lutar ferozmente de todas as maneiras. Os canadenses e poloneses rompendo a margem sul do rio. A marinha inglesa, os fuzileiros e noruegueses atacando e derramando seu sangue nas águas geladas, entrando diretamente nas bocas dos 9 canhões costeiros de Scapel. Esse foi o tipo de batalha que cria as lendas. E a varredura de minas dos Scouts afterwards. Foi a maior operação desse tipo na história. O custo para esse primeiro navio ancorar no porto foi a vida de milhares dos nossos homens mais bravos. Eu relatei esses fatos da melhor maneira que pude, mas suas memórias mereciam muito mais do que palavras. Eu estava no primeiro comboio para Antuérpia. Quanto mais adiante eu seguia, mais eu via depósitos de suprimentos vazios do que gostaria de ver. Os rapazes queriam saber onde as coisas estavam, pois não podiam lutar sem elas, e todo mundo sabe disso. Fiz um monte de viagens, e nem sei quantas foram. Dirigia o dia todo, a noite toda, cantando músicas para ficar acordado. Canções do tipo, leiteiro, mantenha aqueles bois quietos. Meu trabalho era ver se eles tinham uma nova escova de dentes, um corte, talvez um livro, quando chegavam da margem leste ou oeste do Mosel para um pequeno descanso. Nós trazíamos uma companhia por vez, porque era só o que o regimento podia dispensar na frente da batalha. Alguém batia por trás dos seus ombros e dizia, certo, garoto, você vai atravessar o rio para um descanso de 24 horas. Eram avisados que poderiam descansar, e eles nem acreditavam. Passariam 24 horas da guerra. Tudo o que foi feito era essencial. Não conte a eles quando fizeram seguro de vida. Uma noite de sono, um dia de refeições quentes, uma troca de roupas de baixo, uma troca de calças, um barbeado, uma ducha quente ou um filme de cinema. Às vezes eu fico imaginando o que era melhor naquele dia. Seria a chance de escrever para casa? Um banho quente ou aquela garota de longas pernas lá na tela? Seja lá o que fosse, sempre terminava pela manhã. Estávamos todos de volta, com a muda de roupas de baixo, com o banho quente, o barbeado e a noite de sono. De volta através do Mosel para os buracos no chão e as bombas. Naquela altura já sabíamos que enfrentaríamos uma campanha de inverno e não tínhamos saída. Os alemães estavam à espreita em toda parte. Estava claro que até ficarmos mais fortalecidos, não iríamos a lugar algum. O esquadrão estava operando com tudo o que tinha. Após cada voo, tínhamos que limpar a neve e reabastecer. Suponho que você esteja passando uma excelente temporada em Paris. Com todas as lojas chiques, perfumes e champanhes caros.
Eles nos convocaram para a linha de batalha ao sul. Nós estávamos numa tortuosa montanha com o 70º Exército Americano. O lugar não estava nada agradável nesta época. Eu lembrava com prazer do Mediterrâneo, onde aterrissamos em agosto. Mas lembranças não nos mantêm aquecidos. Antes de entrar no exército, pensei que havia um buraco no quintal para o próximo inverno. Foi o que fizemos. O sargento disse, bom, os esquilos fazem isso todo ano. Sim, eu pensei, mas não com suas metralhadoras. Os escritórios não tinham aquecimento. Colocava uma blusa embaixo do meu uniforme, conhecido como terninho inglês. Eu nunca tinha fumado antes, mas logo me peguei fumando pelo menos um maço por dia. Fiquei preocupado com isso o tempo todo. Meu batalhão não estava a caminho. Eles olharam para mim e me acharam um estranho. Foi uma sensação horrível. O nosso comandante não era de muita conversa, bem quieto. Um monte de oficiais tinha ido para o norte, no lugar de um dos milhões de trens de armamentos, e seguiam para uma de nossas trincheiras. Ficaram montando guarda por um dia em Shelska. Metade deles era para isso. Então eu me dei conta que essas bombas não estavam saindo, estavam chegando. A próxima que descobri, tanques alemães. Foi o primeiro, está certo? Indo para o lado errado. A ofensiva que seguia para uma montanha ao norte foi subitamente adiada e mantida à distância, e lançou-se com ímpeto através do inferno de Ardenas até a toca de Rundstedt. Despejou fogo sobre as linhas americanas e desesperadamente enviou seus tanques para defender o rio Neuss. Em uma noite de nevoeiro em 4 de dezembro, víamos o começo, mas não víamos o fim. Ele entrou no porto de Antuérpia através de Liège, e pelos nossos planos, o fogo foi suspenso enquanto direcionávamos nossos soldados para reter os alemães dentro da Bélgica. Uma noite eu era substituto num dos aviões ingleses e eles me pagariam. No dia seguinte, eles me colocaram num avião e naquela noite eu estava lutando com os alemães e sendo sacudido de um lado para o outro. Eu não sei quanto ao equipamento dos outros, mas o meu foi fatiado e caía aos pedaços à minha volta. Aquilo ficou fixado na minha cabeça dramaticamente. Nenhuma ogiva de arma era uma agulha. Eles estavam à nossa volta como se fôssemos um tormento. Nós os ouvimos gritar, médico, médico, preciso de um. O presidente daquela estação precisava saber o que acontecia naquela zona. Eu era apenas um soldado. Nunca esquecerei aquele velho tenente atravessando o campo com seus homens, se agachando e segurando em mim como se eu tivesse alguma ideia de como usar uma bazuca. Eu disse não, e ele disse, você vai aprender agora, filho. Aprendi, e não é que já no primeiro lançamento da bola eu acertei um tanque alemão? Tive muita sorte naqueles ataques. Disseram que foi a história de um dia daqueles. E eles tiveram azar de aparecer na minha frente. Não sabíamos que as coisas ficariam um pouco paradas, então decidimos ir para a parte de cima dessa região e, descendo através da Bélgica, percebemos como alguns civis estavam assustados. Era natural. Permanecemos nesse lugar por uma semana até nos enviarem para a ação. Somente pelo motivo do nevoeiro, não. Podíamos ter uma coordenação pelo ar. A neblina da costa é ruim quando tudo o que sabe por aqui é sobre o dia D. Então, em 24 de dezembro, como um presente de Natal, o sol apareceu e depois de um tempo estávamos de volta àquela velha melodia de novo. Conseguimos detê-los finalmente. Atravessamos Chumbo Grosso, porém conseguimos. Seguimos adiante, o resto de nós.
A cidade de Rundstedt foi recuperada numa investida trabalhosa. Sua grande tentativa acabou e seu exército foi derrotado e levado de volta para além do Reno. Na cidade de Ardenas, onde a explosão de aliados chocou o fronte alemão, os 3 grandes arquitetos da liberdade se encontraram para preparar o ataque final e delinear o combate. E mesmo enquanto eles se encontravam, nós continuávamos a nossa estratégia. Queríamos resistir, manter posição e lutar na margem oeste do Grande Reno. O exército alemão estava aberto e desprotegido. Poderíamos destruí-los fora da sua fortaleza. No sul, iniciamos a disputa desafiando, resistindo e lutando. Estávamos atacando ao norte com os canadenses cercados pelas forças das florestas do Reich, nas áreas da fronteira holandesa. Estava encharcada e lamacenta. Apelidamos o comandante do exército alemão de animal assassino. De qualquer modo, o inimigo tinha preparado uma resistência bem dura. Na verdade, era bem isso que esperávamos. Isso mostrava o sentimento alemão na luta. A cada metro que eles cediam, esqueciam-se de usar o melhor da sua estratégia, e a cada alemão que era morto do lado de fora do Reno, tornava mais fácil a entrada na margem à frente. E num monte de emboscadas eles foram mortos, posso dizer. O Reich estava sob o mais sangrento bombardeio que eu já tinha visto nessa guerra. Numa dessas emboscadas, o capitão contou 8 posições. Sabia normalmente, acompanhava coisas desse tipo. Podia dizer que estava com as forças que tomaram Mancho na Batalha de Glad. Havia muitos civis nas ruas. Lá não havia ninguém com quem você poderia falar, a menos que fosse preciso. Havia uma recompensa de $65 por facção. Fico imaginando de onde eles tiraram esse número. Quero dizer, por que 65? Podíamos avistar a Catedral da Colônia muito antes de chegarmos lá. Aquela torre era nosso objetivo. Estava no Rio Reno. Nos movemos rapidamente. Na hora em que chegamos na torre, ainda havia muita luta lá dentro. A colônia estava bem destroçada. Ainda havia alguns prédios de pé. Senti pena. Pensei numa daquelas cidades francesas arrasadas. De qualquer maneira, atingimos nosso objetivo. Agora, tínhamos que cruzar aquele rio. Pensei que deveria ser bem corajoso quando eles puseram os marinheiros na batalha e os barcos de ataque carregados nos caminhões e nos enviaram através da velha estrada de ferro. Desde que me alistei, nunca tinha enjoado no mar, mas enjoei. Quando atingimos nosso destino, estávamos nos sentindo preguiçosos, doidos para respirar um pouco de maresia. Até onde teríamos que ir nesse maldito lugar para ficarmos livres dessa fumaça? E nem Londres era. Da próxima vez, vamos pelo Reno e vamos pegá-los dessa vez. Nossa força aérea estava dando sua velha surra nas margens do Reno, mas eu continuava nervoso. Os alemães tinham explodido a ponte e nós sabíamos que a travessia seria feita em anfíbios. Quando fico nervoso, perco o controle e após esperar 2 dias pela travessia, eu não podia esperar para ter 2 meses para relaxar. E isso vai ser todo dia D novamente. Perigoso. Um milagre. Lá estava ela inteira, grande e negra. Eu sabia que ia passar por ela. Aquela ponte notável era a ponte mais bonita do mundo. No exército, quando as coisas funcionam como planejado, é maravilhoso. Quando elas funcionam melhor que o planejado, então você sabe que os camaradas estiveram trabalhando o tempo todo. Aquela ponte foi uma grande conquista que nós podíamos contabilizar. E os franceses do outro lado do rio estavam todos felizes. A vigilância estava terminada espalhando uma palavra: caput. Travessia do Reno com os pés secos. Cortesia da 9ª Divisão do Exército.
Nunca pensei que atravessar daquele jeito fosse divertido. Alguém tinha reunido alguns prisioneiros alemães. Jamais esquecerei as suas caras quando os bombardeiros ME Estrelas Negras nos sobrevoaram. Eles apenas pairavam e ficavam olhando para eles e os aviões passavam e passavam rápido. Um deles olhou para mim, olhou para o céu e disse: propaganda. A Batalha de Ruhr era o nosso primeiro grande objetivo adiante no Reno. Ainda estávamos num pesado avanço de armas e forças no solo. Depois disso, eles explodiram em todas as direções. Capturar os exércitos alemães, agrupá-los e levá-los um por um era o programado. O Terceiro Reich estava sendo cortado como um peru de Natal. Perseguições no mato estavam ficando monótonas. Como eles poderiam resistir queimando como estavam? Somente umas poucas granadas e ocasionalmente alguns tiros de rifle de um franco-atirador. Isso não era uma coisa muito honrosa. Então um dia a busca acabou. Chegamos até um campo de prisioneiros de guerra de todo tipo, americanos na maioria. Enlouqueceram quando nos viram, peles vermelhas correndo ensandecidos. Era uma pena ter que dizer para eles quando estavam felizes. Ninguém queria dizer. Eu lhes disse. O presidente Roosevelt morreu ontem à tarde. Houve um silêncio geral. Pela primeira vez nessa campanha, os velhos camaradas sentiram uma enorme derrota. Os americanos ficaram lá esperando, tentando se alegrar, mas não havia tempo a perder. Os alemães tinham deixado apenas poucos quilômetros quadrados para queimar. Nosso trabalho era tentar cercá-los depressa ou queimar tudo. Mantínhamos o avanço do exército por todo o país quando vimos a fuga de pessoas desse lugar. Trabalhadores escravos que estavam abatidos, famintos, e por toda a Europa. A estrada estava lotada deles. Se mantinham fora do caminho e não causaram nenhum problema. Como um companheiro disse, tem muito mais coisas na cidade que precisarão ser reconstruídas. Imaginei o que seria aquilo quando todo o pessoal do exército, da marinha e eu olhamos para a rua do povoado de onde estavam vindo. Eu vi que eles davam voltas. Fomos levados a um campo de concentração. Bem, eu não enjoo facilmente. Eu já lidei com amputações, operações, mortes, muito antes de entrar para o exército em 1941. Eu fui guarda de presídio, estava acostumado com isso. Mas isso é muito diferente. Muito diferente. Não sei como fazer vocês entenderem apenas por palavras como nos sentimos. O que posso dizer é que não me orgulho muito disso. Os corpos eram como pedaços de carne sendo jogados fora. Não sou inocente, sou humano e agradeço a Deus por isso. O governo enviou alguns homens do Congresso para os campos para verem se as pessoas perguntavam se essa guerra estava valendo a pena. Gostaria mesmo que eles tivessem ficado mais. E lá estavam eles, bem na nossa frente. Fascistas, um correspondente ou dois, essas coisas. Tentei me aproximar de um dos prisioneiros. Sofrido. É difícil falar. Um punido pelo crime das massas como religião errada, raça errada, beleza errada, partido político errado. Só na Alemanha, há mais de 400 campos desse tipo nunca vistos. Foi a pior coisa que eu já vi na minha vida. Não vou esquecer isso nunca mais. Devido à nossa pressa, todo o nosso transporte aéreo apareceu. Voamos pelas companhias aéreas britânicas. Uns foram rápido pelo solo, enquanto estávamos no ar. Mesmo devastada e destruída, a Alemanha continuava resistindo aos ataques. Os militares e autoridades juntaram-se para ver a Alemanha arrasada. Havia tanques de guerra subindo as montanhas. Tudo para garantir uma vitória triunfal. Os russos corresponderam.
Todos queriam acabar com o império de Hitler. E ele mesmo planejou conquistar a Terra indo de raiz em raiz, destruindo tudo como um furacão. Depois de ter voltado de outra batalha, esperamos pela reunião do Congresso do Leste. Gostamos de falar o tempo que ficamos naquele rio e do que passamos uns dias com um cara chamado Kanika. Ele não era inglês, então eu o chamava de colega e ele me chamava de irlandês, isto é, camarada. Bebíamos juntos muitas vezes e dávamos milhares de risadas. Mas Kanika conseguiu um intérprete e foi ser soldado americano. Isso me paralisou. Fazíamos tudo certinho. Eu odeio ter que pensar que com ele éramos melhores. Aos nossos ilustres heróis do Exército dos Estados Unidos. Hamburgo. Bem próximo à fronteira, colado com Hamburgo, a guerra chegava ao fim. Próximo a uma casa ao norte, uma batalha estava quase acabando e o nosso trabalho apenas começando. Treinamos por muito tempo para ocupar a Alemanha e estávamos prontos para uma grande encrenca. Caso houvesse resistência, teríamos que usar violência. Sabe como é? Lobos sem peles de cordeiro. A batalha terminou com ambos os lados derrotados, como já foi dito. Apesar da tranquilidade, todos estavam tristes e cansados. As mulheres procuravam por seus maridos nas listas de sobreviventes. E só desistiram em 1940, por não terem mais notícias. Após uma meia-noite no ano de 1945, o barulho parou. Um profundo silêncio. Agora acabou. Essa reunião é sobre quem ganhou a guerra. Ouçam o que eu digo. Nenhum país da Terra está acima da lei, nem eu também. Mas qualquer um que tenha a lei acima de si próprio não é digno. Passei 4 anos na infantaria como chefe e nesse meio tempo conheci apenas 3 homens que gostavam de lutar apertado e praticar na guerra terminada. E quando acabou, me senti bem, exceto por um detalhe. Todos falavam sobre uma terceira guerra mundial. Falavam numa outra provável guerra, pois não tinham visto essa que acabara de acontecer. Queriam que soltassem os prisioneiros de amigos poderosos. Acho que todos eram dados como mortos, feridos, desaparecidos, muitos de batalhas perdidas. Lembro-me do rosto deles com aquelas brincadeiras e piadas, o jeito que riam ou algo assim. Ainda me lembro de muita coisa. Ao vitorioso, a destruição. É o que diziam. Bem, cadê a destruição? Apenas libertou o mundo do que era antes. Essa era a última chance. Lembrem-se disto. Berlim. Agora o tempo da vitória virá acompanhado pela paz, pois muitas dessas terras que viraram cinzas voltarão a crescer. A reconstrução será árdua. Teremos que manter nossos corações cheios de muitas orações. Nosso grande e ilustre Deus saberá por todos nós o que realmente importa. E que todos saibam que esse não será o início de uma fé,
mas sim uma continuação do que outrora foi esquecido. Ela será a verdadeira glória.